Nós estamos vivendo um período da igreja, né, que é um período privilegiado, né, que é a quaresma. Mas é porque às vezes a gente não tem muita dimensão nem do que isso significa, nem do que isso significa na nossa vida. E a gente corre o risco de que, pela loucura dos dias, da correria que a gente vive, a gente entrar e sair pela quaresma como todo ano, sem parar, né? Sem pensar o que de verdade isso é para a vida de cada um de nós. E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma. E a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias? Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio. Eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Porque o nosso caminho aqui na Terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro. Passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, de uma correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso não é uma história, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Porque eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, a quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei, Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala: nossa, mas Deus só falou, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás.
Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz: ditosos somos nós, porque nos foi revelado aquilo que agrada a Deus. Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Filho, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão. Do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou nós só temos um que nos liberta de tudo, que é Deus. Então, a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado, e que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou, eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é um mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, esse ano não daria conta de hoje estar celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então, a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso, porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dEle e falar, eu sou sua filha. É claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar, eu não saio, eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói, porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então é preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Terça, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho, é maravilhoso, ainda tem até uma meditação caso queira, o Salmo pode até ser cantado, mas escuta aquela palavra, que é tão lindo, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova, está escrito na palavra dele, a cada manhã a misericórdia dele se renova, se não fosse assim já estava roubado, mas renova, e ele me põe de pé e fala, coragem, por quê? Porque eu estou contigo.
A cada manhã eu posso receber o alimento que Ele deixou para nós. Santo Agostinho disse: Deus deixou uma Eucaristia para cada dia. É o remédio da fraqueza de cada dia. Não desperdice. Compreendem? Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dEle. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência. Que aquela frasezinha que está escrita assim: sorria, você está sendo filmado? É real. A gente acha que é brincadeira, não é brincadeira. É real. É real, nós estamos na presença de Deus vivo, todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dEle. Lembra que Ele está vendo tudo que você está fazendo. Mais ninguém precisa ver, precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que Ele veja. Porque eu sou filha dEle. E a minha vida é para agradar a Ele. E a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso, a gente faz tudo para agradar os homens e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então, eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dEle, te compromete? Claro. E graças a Deus que nos compromete. Então, é preciso que a gente alimente, rezar o salmo, e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do Salmo, você lembra de Isaías que fala, mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto de duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais, uma de 6 e outra de 5, isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo, vê uma criança no sinal, chora, quer saber onde é que está o pai e a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando: mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou: mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. É a pureza, olha a diferença de uma e de outra. A outra ela chorando: mas é agora que ela vai morrer? Não, então, é assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui, e Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim: eu sonhei com cada santo antes que eles existissem, e eu os chamei. A gente acha que pode fazer alguma coisa, nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós. Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz, não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo, a mãe deixa o menino mexer lá as coisas, depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe do que ajuda, a mãe fala com o pai: olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade, não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons, que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacanas, mas quem faz tudo é Ele. Para e pensa, está escrito na palavra: o que eu tenho que não me foi dado por Ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por Ele? Nada. Tudo foi Ele que deu. Os dons são dele.
Compreenda, então, o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida. Saia um pouco da sua vida e se veja. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando aqui é do interior, igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ligar de vez em quando para casa, para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar, está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, ó, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular. Mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com a confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa. Ele sabe, Ele nos conhece. Mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com ele, o senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta. Falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, não sei o que era. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir. O senhor responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir, mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar, é Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso, né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção, mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós somos criados, porque o amor pede eternidade, por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade, por isso que é Deus conosco, por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora, mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou, como não encerrou com nenhum de nós, pois estamos aqui, mas que a gente esteja na alegria de, mesmo meio de choro, a gente fala com Ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou, então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139, que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, o Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase, tem um versículo que fala assim, vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal, às vezes estou no caminho errado, e conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar, olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida. Me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, a palavra de Deus é a carta de amor que Ele fez para mim. Porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo. E eu posso ler, quando Ele fala assim, consolai o coração do meu povo, consolai. Dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza.
e me faça ser livre. Porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele, inclusive, nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dEle. Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz, quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a Ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. Ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino, Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino, Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa? Marcelino, foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o Frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. Ele lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar o horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha. Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, que o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor, e quando eu falei, vamos, Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui. Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, sou eu a sua coragem. Então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, só vai comigo. Então a certeza de que eu estou amparada, não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus, onde a gente se recolhe, e vem aqui na casa dele e fala, Pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E Ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dEle para falar, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda.
Fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe, tem uma correspondência em Apocalipse que a porta se abre do céu. E que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou, vem, eu posso ir. E eu vou entrando e tem uma senha para entrar. E a senha é Pai. Fala, Pai, fala a sua espera. É de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar, não chore. Eu sou teu Deus. Eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito. Eu sei quantos fios de cabelo está marcado, está na sua cabeça. Eu te conheço. Eu sei quando você levanta, quando você senta. Eu sei se você está nervosa, se você está aflita. Eu te conheço. Então, quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar, Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero poder viver na alegria com o Senhor. Mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão. E isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé. Me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que minha vida vale a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale, é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça, mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar, seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir, seja feita a vossa vontade, e dizer ao Senhor, eu te amo. O Senhor é meu Deus, ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama, mas eu quero poder te amar, eu quero fugir de tudo que me leve a pecar, porque eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu não quero te decepcionar, eu não quero, Senhor, mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se o Senhor não colar em mim, com um super bonder, eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho. Porque eu não presto para nada. Mas me ajuda. Me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para. Por 40 dias, fala, vem. Não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou. Caminha comigo. Vem. E você vai chorar? Vai. Vai cantar? Vai. Mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo, porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala, eu vim caso o Senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala, você está com medo, Marcelino? Ele fala, então se achegue aqui. E ele aperta, e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com Ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala, Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peça ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração, para que de verdade, se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada, o Evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro que se chama Jesus vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer, quanta saudade,
Deus espera cada um de nós para um abraço, né? Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço. Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso é verdade, para que nenhuma notícia ruim nos derrube. Assim como disse Santa Teresa, que nada te perturbe. Que nada perturbe o seu coração nesse dia e nessa semana. Nada te abale, nada possa te amedrontar. Somente Deus nos basta. Nós somos dele e estamos na mão dele. Ninguém, nenhuma força será capaz de nos arrancar das mãos do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.